Pomar de abacate juntamente com o pomar de limão Tahiti no segmento comercial, trabalhando com o consórcio fixo. É possível você, produtor, trabalhar com essas duas culturas que hoje, juntamente o abacate e o limão Tahiti, são duas culturas espetaculares para você trabalhar e ter um rendimento no fim da safra. Trazer para você hoje um projeto onde que a gente realizou para um produtor do segmento comercial, aonde que utilizamos o abacate variedade tardia como carro-chefe e o limão Tahiti como consórcio fixo, e assim o produtor hoje está colhendo ótimos frutos. Primeiramente, vamos dar um sobrevoo pelo pomar para vocês conhecerem como que funciona um pomar comercial de produção de abacate no consórcio fixo com limão Tahiti, e assim vocês poderem identificar como que se faz um pomar corretamente utilizando essas duas culturas. Vamos iniciar um sobrevoo sobre o pomar para você entender um pouco mais de como que é trabalhar com o pomar de abacate e utilizando o limão Tahiti no consórcio fixo. Como vocês podem observar, um pomar muito bem conduzido, tanto na questão do plantio, na hora de elaborar esse projeto, né? Aqui estamos utilizando um espaçamento de 12 de uma rua para outra, como vocês podem observar, e de uma planta para outra 9 metros de distância. O porquê necessita de um espaçamento um pouco maior para o consórcio fixo juntamente com o limão Tahiti? Como que a gente tem essa possibilidade de trabalhar com abacate menos adensado? Então a gente poderia até estar utilizando o espaçamento um pouco mais menor nesse pomar, mas futuramente teríamos que redobrar a atenção no cuidado do sistema de poda, tanto das árvores do abacateiro como do limão Tahiti, mas também futuramente teríamos que fazer a poda total, cortar todas as espécies de limão, porque ficaria muito abafado, Então por isso que utilizamos um pouco mais de espaçamento a mais, para que futuramente a gente não precise estar retirando essas ruas de limão Tahiti que colocamos no meio do pomar, para que a gente tenha essa outra cultura trabalhando juntamente com a cultura do abacate. É muito importante vocês, quando for elaborar esse projeto, buscar entender se vocês querem deixar por mais tempo esse consórcio fixo ou se vocês pretendem retirar, no caso, o limão Tahiti aqui mais cedo. Então aí vocês podem decidir se vocês adensam mais ou não. Muito importante essa questão de não abafar o pomar. A partir do momento que você abafa o pomar, você tem queda de produção, e também você tem um grande problema, que é desenvolvimento de pragas e doenças no meio da lavoura. Falando um pouco mais das variedades que estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando apenas com variedades tardia para esse projeto. Estamos utilizando Breda e Margarida e um pouco do abacate Fortuna para a gente trabalhar na questão de polinização cruzada do abacateiro. Então aqui uma propriedade de 12 alqueires, e a partir daí a gente introduziu o limão Tahiti, que nessa região, no interior de São Paulo, o limão produz 12 meses do ano. Então você pode notar que temos duas variedades super hoje em alta no mercado, tanto a questão do abacate variedades tardia, porque a partir de agosto a gente tem um pico muito alto de preço, porque a demanda continua a mesma, mas o fornecimento das variedades tardia cai, então por isso que o produtor tem uma vantagem agora a partir de agosto. E temos o limão Tahiti trabalhando os 12 meses do ano, onde que através de uma boa programação a gente identificamos os melhores momentos para a gente estar fazendo essa parte de comercialização, porque o limão tem alta de produção e pico de produção. Então podemos focar mais aonde que tem menos limão no mercado, e quando a gente tem um período mais grande de safra, a gente pode trabalhar uma questão de abortamento, porque o preço é muito a menos e não compensa muito a gente estar cuidando dessa florada, do que o preço vai ser muito baixo. E a partir dessas duas culturas trabalhando juntas, conseguimos colocar essa propriedade de pequeno porte numa escala muito avançada na questão de rentabilidade. E isso para o produtor é muito importante. Pequeno, médio e grande produtores, o que eles buscam? Ter uma rentabilidade em cima da cultura que eles trabalham, para que seu sítio torne lucrativo, e assim a roda continua girando na questão de você produzir, comercializar, produzir e comercializar. Nessa região, o abacate Fortuna começa a produzir nesse pomar aqui a partir de junho, julho, e depois iniciamos a safra mesmo a partir de agosto com as variedades tardia,
mas essa região dá a possibilidade de a gente trabalhar tranquilo nessa questão de retirar o abacate ou não, porque o clima é muito favorável, um clima nem tanto quente nem muito frio, então assim o abacate se performa muito bem no requisito de produzir o abacate variedade tardia e conseguir trabalhar comercialização. Trazendo um pouco mais de perto sobre essa cultura do abacate trabalhando com o consórcio fixo, olha que espetáculo para vocês verem. No caso aqui, deixar como exemplo para vocês, a gente vamos estar retirando futuramente essa planta do limão daqui no meio. Ou por quê? Porque ela já cresceu bastante. Por enquanto não está tendo nenhum problema entre uma planta e outra, como vocês podem observar. Olha o tanto de produção, né? Olha aqui, abacate de qualidade. Então isso já demonstra para a gente que não há nenhum tipo de problema entre uma planta ou outra, mas precisamos deixar mais aleijado o pomar. Então o próximo ano será retirado apenas essas plantas aqui no meio. E deixando a fileira única da variedade margarida, que é o abacate carro-chefe. Olha para vocês verem que qualidade dos frutos, né? Vamos observar a parte de formação dessa planta. Olha que espetáculo. É sempre bastante observar a parte estrutural do abacateiro, já utilizando o sistema de poda. Espetáculo para vocês verem. Isso é muito bom vocês verem a qualidade do trabalho que é realizado. Folha sempre verde, sem nenhum sintoma de ataque de praga ou doença. E aqui a gente sai de um lado e passamos para a rua, né, do limão Tahiti, que também vem de ótima qualidade. Já colhemos os frutos, né, agora estão vindo outros que estão em processo de formação. E olha a formação da estrutura do limão, né, como vocês podem observar, um limoeiro de bastante saúde, bastante rigoroso. E olha o espetáculo para vocês verem, né? Olha aqui a outra árvore do abacate, para vocês verem, espetáculo, variedade margarida. E a gente vamos passar para cá, é aqui que eu falo para vocês verem. Aqui a gente tem limão no seu processo de formação, limão que vai florar, como vocês podem observar, limão em formação e limão pronto para ser colhido daqui uns dias. Aqui produz limão o ano todo. Vamos passar para a rua de baixo. Que espetáculo, né? Esse aqui para o produtor que busca ter uma cultura para estar trazendo ótima rentabilidade. Tá aqui, mostrando para vocês o benefício de trabalhar com duas culturas no consórcio fixo. Sempre lembrando que o trabalho é dobrado, mas olha para vocês verem. É espetacular. Aqui estamos trabalhando com irrigação, como vocês podem observar, no gotejamento. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. No gotejamento, olha para vocês verem. Então por isso que produzimos o ano todo. E já aproveitando, né, a tubulação que vem subindo, fizemos aqui também uma irrigação na árvore do abacateiro por gotejamento, porque a gente já tem, né? Então não custa nada, por mais que a gente não vamos utilizar tanto, já fica aqui já. Olha que espetáculo, pessoal. Né, trazendo na prática para vocês esse espetáculo. Vou estar passando para você algumas orientações para você estar elaborando um bom projeto ou para você estar iniciando um cultivo comercial de abacate e utilizando ao mesmo tempo a cultura do limão Tahiti como a outra cultura para agregar na sua propriedade. Primeira orientação que eu deixo para você é a questão que sempre tem em mente que o abacate é a cultura principal que a gente vamos estar tendo os maiores cuidado com ela. Caso o limão venha dar algum problema em questão de prejudicar o pomar de abacate que está sendo cultivado, a gente vamos rapidamente deixar esse pomar de lado, retirar ele totalmente e apenas focar nesse plantio aqui, porque o nosso carro-chefe é o abacate, que foi escolhido no início. A gente não consegue trabalhar com duas culturas e ao mesmo tempo querer que duas culturas produzam igual. Não existe isso no segmento. Ou você produz corretamente abacate e põe o abacate como carro-chefe, ou você põe o limão Tahiti como carro-chefe e coloque o abacate como a segunda opção. Na minha opinião, hoje, visando o mercado de comercialização, o abacate tem mais potencial do que a cultura do limão Tahiti.
Então, hoje o abacate aqui é o carro-chefe. Uma outra orientação para você também é a questão da parte de fertilidade das plantas. Por mais que você tenha um bom espaçamento nesse pomar aqui, como vocês podem notar, a gente tem duas culturas muito próximas. Então, naturalmente, vai haver uma competição pelos nutrientes que há nesse solo. Então, a questão de fertilidade, o cronograma de adubação dessas plantas tem que ser mais rigoroso, porque a gente tem duas culturas absorvendo esses nutrientes que estão aqui. Então, quando a gente trabalha com apenas uma cultura, a gente tem menos trabalho nessa questão de levar os nutrientes a mais para o solo, porque a gente tem uma planta aqui, naturalmente essa planta está puxando todos os nutrientes que está ali para manter sua formação, para manter os frutos. Busque trabalhar com forma mais rigorosa. A gente pode estar fazendo umas aplicações a mais na questão de fertilidade no ano, para que não falte nutriente e assim você não consiga colher frutos de qualidade ou que você tenha uma baixa produção. Porque naturalmente quando você trabalha com um consórcio fixo de duas culturas, você não consegue atingir, né, o potencial de que se você estivesse trabalhando apenas com uma cultura, no caso o abacate. Isso é naturalmente. Se essa árvore de abacate aqui é para produzir em torno de 400 quilos, ela vai produzir a menos, mas a gente tem outra cultura trazendo rentabilidade. Então essa perca pequena que a gente tem, a gente consegue suprir na hora de fazer a comercialização. Uma outra orientação que eu deixo para vocês: tomem cuidado na hora de fazer o cronograma de aplicações de produto, tanto preventivo quanto a controle de pragas e doença. O porquê dessa questão? Temos alguns produtos que é utilizado na cultura do limão em época de florada. Se o abacate estiver passando por esse momento, você tem que estar em dia com essas aplicações, porque se você aplicar um produto químico aqui, o abacateiro estiver passando no seu processo de florada, então você precisa observar a época que você vai aplicar, porque se tiver abelhas aqui, estiver aplicando aqui, acabou, você matou a sua safra de abacate. Então essa orientação é muito importante. Cronograma específico: se o seu limão saiu do controle, infelizmente no período de florada, você não pode estar atuando rigorosamente com os produtos químicos. Então tome cuidado nessa questão. Outra orientação que eu deixo para você, na questão de quando executar o período de poda. Muitas vezes você já está com o seu pessoal realizando o período de poda, no exemplo no limão Tahiti. Você acaba aproveitando e fazendo na própria árvore do abacateiro que está aqui. Tome cuidado, cada planta tem uma época correta de se fazer o sistema de poda. Não use o mesmo pessoal que está fazendo a poda, no caso no limão aqui, para fazer a poda no abacate. Errado, principalmente em questões de utilizar equipamentos que você utilizou no abacate, utilizar no limão ou vice-versa, porque algumas doenças que a gente tem, ela transmite de uma árvore para outra por esse contato com o equipamento que é utilizado no campo. Uma outra orientação que eu deixo para você: quando você for realizar o manejo de irrigação, preste atenção que o limão que tem a possibilidade de estar num clima favorável para produzir o ano todo, ele vai necessitar de um volume mais de água. Se você elevar muito esse volume de água, a árvore da abacateira vai sentir. Principalmente se você tiver um teor de argila mais elevado no seu solo. Aí você vai criar um problema enorme para a cultura do abacate. O que que é? Você vai ter um desenvolvimento de doença no sistema radicular para essa questão de umidade que você levou para o limão. Naturalmente, você tem duas plantas próximas, você corre esse risco, né? Então, quando você trabalha com essas duas culturas, onde que uma cultura te dá essa possibilidade de produzir o ano todo, você precisa de irrigação. Então tome cuidado nessa questão. Muitas vezes é melhor você perder 1 mês ou 2 meses de colheita do limão, mas não afetar a cultura do abacate. Essas foram algumas orientações sobre a cultura do abacate juntamente com a cultura do limão no consórcio fixo. Se você tem interesse de entender como eu trabalho os meus projetos para os meus clientes no segmento comercial, juntamente com o abacate, juntamente com o limão Tahiti e outras culturas também do segmento da fruticultura, eu tenho uma consultoria online sobre a cultura do abacate, entre outras culturas do segmento da fruticultura que eu utilizo no dia a dia do campo, juntamente com meus clientes, totalmente online. Tem o contato da minha equipe, entre em contato lá e veja a disponibilidade de agenda minha. Garanto para você que vai agregar demais no seu dia a dia do campo aí. E também, se você quer conhecer um pouco mais da cultura do limão Tahiti, tem um link de um mini curso sobre a cultura, muito bacana, que garanto que vai estar trazendo ótimo resultado para você aí na sua propriedade.
Vou deixar no card aqui também um vídeo sobre a variedade Margarida que a gente estamos utilizando aqui e também sobre o limão Tahiti, falando deles mais a profundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para você deixar aquele gostei do vídeo, isso ajuda demais a gente a identificar se vocês vêm gostando do conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal. Até o próximo vídeo, toda honra e glória a Jesus Cristo.